Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Feira do Livro, Praça Charles Miller. Eu queria chamar vocês que estão aí pela praça para chegar mais aqui no nosso palco da praça. Nós estamos prosseguindo a nossa programação de debates agora com uma conversa que é da mais alta importância e que tem a ver com algumas conversas que a gente já teve aqui, né? A gente está fazendo essa Feira do Livro sobre o impacto da tragédia climática no Rio Grande do Sul, algo que pesa sobre todo o Brasil e sobre o mercado do livro também, sobre a vida de quem gosta de livros, né? Por esse motivo, a gente está organizando uma doação de livros para o Rio Grande do Sul para recompor as bibliotecas que foram afetadas por essa tragédia. Nós fizemos aqui nesse palco também uma homenagem a Porto Alegre, que é uma cidade que cedia uma feira do livro que inspirou essa aqui, né? E que foi linda, com escritores e escritoras gaúchos que fizeram aqui uma homenagem literária à cidade, ao Estado, e um protesto também pela situação. E hoje nós vamos falar sobre o racismo ambiental, que é um tema que deixou de ser teórico para muita gente depois que a tragédia no Rio Grande do Sul revelou algo que muita gente já conhecia, né? Que é o fato de que as populações mais vulneráveis elas sofrem mais, elas são mais atingidas quando acontece uma tragédia desse tipo. Então, eu queria chamar ao palco aqui, por favor, para falar sobre isso, a Luciana Travasso. Seja bem-vinda, Luciana. Tudo bem? Por favor. E para conversar com a Luciana, nós convidamos a Juliana Borges, nossa grande colunista, incrível, intelectual. A Juliana, vocês conhecem da 451, conhecem de Mil Rolês, que ela é uma intelectual super ativa no debate público em várias frentes, né? E ela assina na 451 essa coluna chamada Perspectiva Americana, que está sempre trazendo um radar muito fino de coisas que estão acontecendo na cultura, na política, na universidade, enfim, várias frentes, né? E a Juliana nos ajuda na curadoria aqui, propõe ideias, propõe autores. Ela vai estar presente amanhã também, entrevistando a Jamaica Kincaid e o Henry Louis Gates Jr. Ju, muito obrigado demais pela sua força, pela sua presença aqui. Ela é autora de Prisões, Espelhos de Nós, um livro importante também, Encarceramento em Massa. São 2 livros sobre outra tragédia, né, que também, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, também deve ter pegado pesado lá nas prisões, imagino também, né, lá. Então, obrigado, Ju. Muito obrigado demais, viu? Eu que agradeço. Bom debate. Obrigada, Paulo. Obrigada, Luciana, por ter topado esse papo conosco. Boa noite a todos, todas e todes. Antes, ali nos bastidores, eu fazia até uma piada, que eu cheguei em cima da hora da mesa. Por conta de um problema no aplicativo do banco, eu falei, vamos chamar a mesa de catástrofe bancária, né? Também acho que cabe. Que tem tudo a ver. Mas queria fazer um agradecimento à equipe da revista 451, em nome do Paulo Werneck, da Beatriz Mulaerte, que já foi minha editora na coluna, e agora também cumprimentar toda a equipe da revista 451, na figura também do Amauri, que é meu atual editor na revista, que segura as pontas dos meus atrasos todos com os textos. E queria, antes da gente de falar da biografia da Luciana, apresentá-la para vocês, também oferecer essa mesa em memória a uma ativista e advogada paraense, que é a Darla Farias, que compunha a Coalizão Negra por Direitos e que veio a falecer esse ano, uma militante ativista afro-amazônida, e que me ensinou muito sobre essa temática, sobre a importância desse tema, e que, infelizmente, nos deixou esse ano. Então, queria oferecer essa mesa em memória da Darla também. Obrigada. E vou apresentar a Luciana para vocês, que topou esse desafio aqui de conversar com a gente sobre um tema tão importante, né, que é sobre racismo ambiental, justiça climática. A Luciana, ela é docente em bacharelado de planejamento territorial e do bacharelado em ciências e humanidades e do programa de pós-graduação em planejamento e gestão do território da Universidade Federal do ABC.
Ela é orientadora de uma pós-graduação no International Joint Master of Science Spring, pesquisadora do Laboratório de Planejamento Territorial LAPLAN, da UFABC também, doutora em Ciência Ambiental pela USP, foi assessora da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, a gente descobriu que compôs a mesma gestão na Prefeitura de São Paulo, e é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, do Instituto Mauá de Tecnologia e do Centro Universitário FIANFAAM, e pesquisadora do Laboratório de Urbanismo da Metrópole, o LUME, da FAUSP. Ela trabalha com as temáticas que a gente vai lidar aqui, né? Então, relação entre a produção do espaço e a natureza, tanto do ponto de vista das dinâmicas territoriais, quanto das políticas públicas, com base na justiça ambiental. E seus 2 principais objetos de pesquisa atualmente são as infraestruturas verdes e o rural metropolitano. Acho que peguei, né, o resumo aí, porque o currículo dela é extenso. E que bom que a gente vai ter ela aqui. Antes de começar as perguntas, eu pensei um pouco em trazer uma introdução de onde surgiu a ideia dessa mesa, né, que eu e o Paulo conversamos. Ela surge de uma amiga nossa em comum, que é a Mariana Belmonte, que organizou esse livro, que chama Racismo Ambiental e Emergências Climáticas no Brasil, que é uma parceria do Instituto Peregum, que compõe a Coalizão Negra por Direitos, e da editora Oralituras. Esse livro ele é fruto de um curso de formação para ativistas e militantes do movimento negro na compreensão da temática do racismo ambiental, né, de por que essa agenda ela é fundamental para a gente discutir saúde da população negra, enfim, nossa sobrevivência no geral, né? Então, um dos pontos que eu acho interessantíssimo que estão apresentados nesse livro, por exemplo, é que não há justiça climática sem justiça racial, né? E eu acho que a gente passou um tempo agora, né, Luciana, por uma polêmica, né, se existiu ou não racismo ambiental, a partir de um pronunciamento da ministra de Igualdade Racial, né, Aniele Franco. Então, queria que você começasse nos ajudando a pensar o racismo ambiental, defini-lo, e relacionando essa temática com a justiça climática, e, principalmente, como pensar em relacionar essa discussão com o contexto das cidades urbanas, o contexto urbano, que, em geral, quando a gente pensa em racismo ambiental, a gente pensa em comunidades tradicionais, a gente pensa na Amazônia, lá longe, né, da gente, principalmente a gente aqui em São Paulo. Então, gostaria que você nos ajudasse a definir essa compreensão e, principalmente, trazendo para essa relação aqui da gente super megalópole e super urbanos, né? Ou a gente acha que é, né? Porque também vou fazer perguntas sobre isso para você. Alô? Tá ligado. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Juliana, pelo convite, né? Especialmente agradecer a Mariana também pela indicação, nossa amiga. Um convite da Mariana a gente não recusa de forma alguma, né? E também dizer que um dos motivos do convite da Mariana também faz parte de uma provocação que ela tem feito constantemente a nós, pesquisadoras e pesquisadores brancos, né? Como e de que forma a gente introduz a ideia do racismo ambiental nas nossas pesquisas, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho com a teoria da justiça ambiental e eu preciso trazer para a teoria da justiça ambiental as questões relacionadas ao racismo ambiental. Embora eu conheça a Mariana há bastante tempo, no último ano convidei ela e a Ana Sanches para fazerem um número especial de uma revista que a gente edita lá na UFABC, que chama Diálogos Socioambientais, um número sobre racismo ambiental. E ela trouxe uma série de pessoas indígenas, quilombolas, pesquisadoras e pesquisadores negros para escrever sobre racismo ambiental na nossa revista, e ela trouxe também, a gente teve a felicidade de ter uma entrevista com o Malcolm Ferdinand. Então, eu acho que ali tem alguns elementos bem importantes para a gente começar essa conversa sobre racismo ambiental e justiça climática ou justiça ambiental, que eu entendo que são importantes, né? Então, ali naquela entrevista e também na obra dele, né, ele diz muito que o racismo ambiental é parte de uma estrutura colonial, né? E aí ele prega um ecologismo decolonial
que vai, enfrentar as questões relacionadas ao racismo ambiental e que vai, o que ele entende, né, que precisa ser construída uma nova visão de justiça ambiental, porque a justiça ambiental, de certa forma, foi capturada por pesquisadores homens, brancos, dos países centrais, etc. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem, né, de pensar aí quais são as dimensões relacionadas à justiça ambiental como proposição, né, para o enfrentamento do racismo ambiental. Então, você pediu para eu definir, né? Eu acho que em grandes linhas, assim, eu acho que o que a gente pode dizer, porque tanto o racismo ambiental quanto a justiça ambiental, eles têm a ver com a distribuição dos ônus e dos bônus do processo de desenvolvimento, né? E tem tudo a ver com as cidades, né? As cidades, elas são o locus da concentração de recursos, né? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos econômicos, e também são lugares de grande degradação, né, ambiental. E aí, obviamente, se a gente for olhar a partir da lente do racismo ambiental, que é a lente que a gente deve olhar esse processo de produção, a gente vai ver que, obviamente, os bairros brancos das cidades, eles concentram recursos, concentram parques, concentram infraestrutura, concentram atividades de lazer, de cultura. Todas essas atividades se concentram nos bairros brancos, enquanto nos bairros periféricos, compostos principalmente por população negra, a gente vai concentrar, por exemplo, infraestrutura muito incompleta, baixa arborização, baixa presença de parques, a implementação de infraestruturas que são infraestruturas que geram contaminação ambiental. Então, por exemplo, aterros sanitários, né, que o nascimento da luta pelo racismo ambiental vem justamente de um movimento em torno da negação da implementação de um aterro sanitário. Então, tudo aquilo que os ricos não querem e que empurram para a periferia vai afetar, obviamente, as populações negras e periféricas, né? Então, a justiça se trata disso, né? Como que a gente faz para enfrentar? E é lógico que também isso tem a ver com representação, reconhecimento de identidades, como eu poderia dizer, construção dos próprios modos de vida, né, reconhecimento da construção desses modos de vida. Então, tudo isso é bem relevante para a gente pensar, e é relevante para pensar cidades também, não só os territórios tradicionais, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, super respondeu. E enquanto você falava, inclusive, só antes de eu comentar isso com você, eu esqueci uma coisa, a organização vai me chamar a atenção. Vocês podem fazer perguntas, mandar perguntas para a gente também. Então, é só entregar para as nossas colaboradoras que estão aqui ao lado, por escrito, e aí a gente vai ter 15 minutinhos para eu também trazer as perguntas de vocês para a gente trocar com a Luciana. Enquanto você falava, foi me vindo a imagem assim da minha infância, sabe? E de como o meu bairro hoje está diferente. Então, esses dias eu conversava com a minha avó, aquela coisa, né, compartilhando. Eu conversava com a minha avó e a gente tá muito nessa coisa de se a gente vai comprar um terreno, vai não sei o quê, que minha avó mora comigo, né? E eu falava assim, eu acho que eu não quero, talvez, comprar essa casa que a gente está morando agora, porque ela é toda concretada, não tem terra, né? E eu falei, eu queria um espaço que tivesse terra, para pisar na terra, pisar na grama. E ela falou assim, mas essa casa é tão boa. Tal. E aí eu lembrei para ela da minha infância. Assim, a gente cresceu num quintal, e aí isso me lembrava muito o Nego Bispo também, né? Ele falava muito dessa coisa do quintal, das outras dinâmicas que a gente tem de vida nas periferias e que estão cada vez mais se perdendo. E eu lembro que, quando eu tinha qualquer problema, minha mãe ia no quintal e pegava alguma planta para fazer um chá, né? Então, eu cresci com árvore, com plantas 1000, assim, e hoje já não tem mais, assim, né? Na rua de casa tem 2 árvores, né? Tudo se resolve cortando árvore, né? Isso que resolve a questão, e na verdade a gente está aprofundando um problema, né? Aprofundando uma questão. Então, eu queria que você, a partir disso, assim, foi uma coisa que eu lembrei enquanto você falava mesmo, mas te perguntar, então, quais são essas principais questões e problemáticas climáticas que você observa que afetam as áreas urbanas, né? E a gente já falou um pouco de racismo ambiental, de quais são os grupos que são mais vulnerabilizados por conta disso, mas que você reafirmasse, então, esses grupos
vulnerabilizados, né? Mas, principalmente, você trouxesse para a gente quais são essas principais questões e problemáticas que se lida cotidianamente para pensar o desenvolvimento urbano relacionado à questão climática e às áreas urbanas também. Não sei se não ficou confuso, não, né? Não. Acho que eu... Então, acho que tem uma coisa super importante que eu acho extrema relevância quando a gente está pensando na questão climática, que é a questão climática, ela vem, né, como uma nova agenda urbana, social, ambiental, de infraestruturas, etc., e que vai se sobrepor a enormes passivos ambientais que já estão colocados na cidade, né? Então, não é que a questão climática chega numa cidade que está toda arrumadinha, né, igual, homogênea do ponto de vista da distribuição dos direitos, não é nada disso, né? A questão climática chega numa cidade que é dual, né, no qual a gente tem amplas diferenças sobre centro e periferia da forma de produção do espaço. Então, tem uma questão inicial aí, que é, bom, lidar com a questão climática tem que também começar a lidar com os passivos que estavam ali colocados antes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma questão que me é muito cara, que a gente fala, bom, então tá, quais são os principais problemas climáticos? Se a gente olhar para os problemas climáticos a partir da agenda que vem do Norte Global, a gente vai falar o seguinte, bom, então, a gente vai ter que esverdear nossas cidades, fazer novos processos de infraestrutura, soluções baseadas na natureza, etc. Se a gente não olhar para essa pauta nova, olhando para a nossa pauta existente, a gente vai acabar reproduzindo as várias desigualdades. Então, é claro, né, os grandes efeitos das mudanças do clima na cidade, a gente sabe quais são, né? Inundação, deslizamento de terra, calor extremo, seca, que mais que a gente poderia dizer? Crise hídrica também, Oi? talvez a crise hídrica. A crise hídrica, também, que é uma seca, né, um dos processos mais insidiosos que existe, porque a seca ela é difícil, por exemplo, da gente saber o número de pessoas que morreram em razão da seca, né? A seca é um problema muito grande. Agora, vamos lá. As inundações acontecem na cidade inteira, mas elas afetam mais as populações pobres e negras. Os deslizamentos nem se fala, né? Quem mora em áreas de risco são as pessoas, é a população negra eminentemente, são as pessoas mais pobres. Quem tem as casas com menores aberturas, menos arborização, jardins menores, lotes menores, também são a população pobre e a população negra. E aí, se eu falar, por exemplo, das questões relacionadas ao abastecimento de água no momento da seca, quais eram as casas que não tinham reservatório, né, caixa d'água, para enfrentar e ficar mais tempo? Então, todas essas questões elas vão se sobrepondo e elas vão recrudescer, né, processos que já vinham acontecendo, né? Então, o próprio enfrentamento às oscilações climáticas ele já afetava mais essas populações. E agora, com a crise climática, isso se recrudesce, e aí tem uma urgência, né, das políticas públicas em tratarem essas questões nos territórios periféricos, do meu ponto de vista. Não, perfeito. E a gente falando de crise hídrica, né, de seca, eu pulei algumas perguntas aqui, porque eu queria já aproveitar, a gente está falando de água, e a sua tese de doutoramento é sobre rios, né? Então, chama Revelando os Rios, Novos Paradigmas para Intervenção em Fundos de Vales Urbanos na cidade de São Paulo. E foi durante, inclusive, a gestão, compondo a gestão, que eu tive essa informação a partir de um outro amigo que a gente tem em comum, que é o Fernando Túlio, que ele foi me contar que São Paulo é uma cidade de rios, né? E a gente pouco fala disso. Então, como pensar e repensar a cidade de São Paulo a partir dos nossos rios, né? Que a gente perdeu totalmente essa referência de que a gente vive numa cidade com diversos rios, riachos, que estão totalmente escondidos na paisagem urbana. E como repensar isso, também dimensionando esses impactos de mudança na cidade, mas também a partir de um histórico, porque enquanto eu lia trechos da sua tese de doutoramento, eu lembrava também aquela coisa, né, o tempo inteiro lembrando da família. E eu lembrava da minha mãe, assim, minha mãe quando era viva, ela era muito assim, vibe urbana, metrópole e tal.
Então ela falava isso mesmo, paulista gosta de concreto, paulista não gosta, né? E sem pensar no que isso acarreta. Então, pensar assim um pouco nos impactos dessa visão deturpada de progresso que a gente tem, principalmente pensando a cidade de São Paulo, e como a gente pode também construir medidas para reverter isso. Assim, tem como a gente reverter? Tem como a gente trazer de novo esses rios e riachos à tona? Tem como a gente repensar essa dinâmica na cidade? E eu queria que você contasse também um pouco da sua tese, dos desafios, do porquê que você chegou nesse tema também para a gente. Bom, tem uma outra coisa acontecendo agora, né? Eu estou coordenando um projeto FAPESP para subsidiar um programa de recuperação e conservação de áreas de preservação permanente, né? Que são as margens de rios e córregos em São Paulo, né? É um projeto de políticas públicas da FAPESP e é junto com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então, a gente está justamente com esse desafio que você coloca. Acabou de começar, um projeto de 4 anos, mas eu entendo o seguinte, né? A gente construiu alguns tipos principais de formas de ocupação das margens dos rios, né? Hoje, a principal questão, do meu ponto de vista, das margens dos rios, são os assentamentos precários, as favelas. Se a gente for olhar para o conjunto das favelas em São Paulo, a gente vai ver que uma porcentagem enorme está na beira dos rios. Então, eu te dei a resposta, né? A grande questão que está colocada aí é, de fato, a gente fazer programas intersecretariais, né? A forma como a gente tem melhor, mais fácil, mais justa de hoje trazer os rios para a paisagem urbana de São Paulo é por meio da urbanização de favelas, né? Do tratamento desses fundos de vale, que são em grande número. Então, para mim, essa é a principal questão. Daí a gente vai para as outras, né? Assim, tem ainda, especialmente nas periferias, áreas de fundo de vale, né? Áreas de margens de rios que estão desocupadas, mas que estão em extrema pressão, né? A gente tem alguns parques lineares que foram construídos, né, no finalzinho da primeira década desse século, né? Então, tem experiência ali consolidada, né? Coisas bem interessantes, né? Essa semana retrasada, eu estive no Parque Novo Parelheiros, né, que é um parque que foi construído nessa época, um parque lindo, maravilhoso. O Parque do Ribeirão Caolim, também em Parelheiros, né? Então, a gente tem algumas experiências interessantes que me parecem que são uns bons exemplos de como a gente pode atuar, né? Então, eu priorizaria essas duas situações, sabe? O que resta de várzeas nessas áreas de crescimento populacional, né? Eu também estive há umas 4 semanas atrás na Bacia do Limoeiro, e na Bacia do Limoeiro a gente via que tem uma ocupação crescente ali, muito precária, de gente que está saindo do aluguel para comprar um lote, porque, enfim, a gente sabe que o que está por trás de tudo isso é a questão da terra, certo? E aí compra um lote irregular, informal, para construir sua própria casa na beira do rio, se colocando em risco. Então, tem ali processos que eu entendo que eles são de ação emergencial para a gente lidar com as questões de enfrentar o racismo ambiental, né, e lidar com as questões das emergências climáticas. Perfeito. E tem uma outra questão, acho que a pergunta mais assim, puxando para o lado gestor, assim, né? Recentemente eu tive com o Peter Kurz, que é ex-prefeito de uma cidade na Alemanha, né, de Mannheim, e uma das marcas da gestão dele foi justamente essa discussão da sustentabilidade. Ele falou que ele tinha um desafio, porque era uma cidade que tinha uma parte rural e uma parte urbana ali, e tinha uma resistência, assim, da parte rural de, por um lado, se modernizar, né, sem perder essa dinâmica rural, mas também ele achava importante reposicionar a cidade como uma cidade que ele está chamando de cidade do futuro, né, ou nessa dinâmica das cidades globais, né. Então, ele, inclusive, compõe a Rede Futuro, né, com uma série de outros prefeitos. Mas ele falou que uma das questões que eram mais difíceis era de lidar com o debate climático pensando o ciclo eleitoral, né? Pensando o ciclo do gestor ali, do político que precisa entregar
alguma coisa. E ele falava que, em geral, as soluções que eram pensadas, elas iam ter impactos daqui 20 anos. Né? Então, ele falou, fui prefeito em 2013, tem coisas que eu fiz que eu sei que ainda não estão visíveis para as pessoas desse impacto. Então, eu queria que você falasse um pouco desses desafios como gestor, pensando o planejamento e desenvolvimento urbano a partir das mudanças climáticas, né, dessa agenda, dialogando com esse tempo da política, sabe? Como construir essas demandas? Porque eu sei que, ao mesmo tempo, é possível dar respostas mais objetivas e mais de curto prazo, mas também fazendo com que a gente, enquanto cidadãos de uma cidade, de uma megalópole, né, no caso de São Paulo, a gente consiga perceber e internalizar essa necessidade da gente pensar o futuro, né, que nem é tão distante, né, 20 anos, né, impacto, passa muito rápido. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa tensão que me parece que é muito presente quando vai pensar desenvolvimento urbano, principalmente com essa preocupação futura, né? Ou que, no nosso caso, acho que é agora, né? Mudança climática é agora, não é mais daqui a pouco, né? Eu posso te fazer essa pergunta também depois, a gente troca, porque você também foi gestora pública. Talvez a gente possa pensar em duas coisas aí, né? Ou talvez três. Primeiro, eu entendo que a gente precisa criar um repertório do que é efetivamente enfrentar as mudanças climáticas por meio de políticas públicas num contexto de um país periférico, né? De uma metrópole num país periférico. Então, acho que a gente tem um desafio grande, né? Acadêmico, social, de comunicação, que é criar esse repertório, né? O que significa enfrentar as mudanças climáticas, né? Então, acho que tem uma primeira questão para mim que é essa, assim, e não está dado, né? A hora que a gente fala, até tem algumas posições interessantes, né? Então, o Ministério das Cidades acabou de lançar, por exemplo, um manual de soluções baseadas na natureza para territórios periféricos das grandes cidades, etc. Bom, então tem algo começando a acontecer aí, né, criando esse repertório que eu acho que é bem importante. Uma segunda coisa é a gente fazer um repertório ao contrário, né? Falar assim, o que não é enfrentamento às mudanças climáticas quando a gente está falando de política pública? Então, por exemplo, a gente vai ver, uma questão que me é cara, né? A canalização de córregos, né? A gente vai ver que ela continua acontecendo. E ela continua acontecendo mesmo onde ela não tem nenhuma necessidade, né? Porque tem uma lógica. Então, a gente também precisa criar repertório ao contrário. Tem uma lógica estruturada de que a gente chama, né, na literatura, de um regime sociotécnico que vai estruturar a manutenção desse status quo. Então, é muito difícil quebrar ele, né? Então, a gente precisa ir criando esses repertórios alternativos e criando questionamentos sobre esse repertório. Olha, não está dando certo, né? A gente precisa fazer outra coisa. E aí, por fim, e aí, um pouco falando disso, da coisa do passivo, né? A gente também compreender que a própria eliminação... A gente tem boas leis, né? Bom regulamento, né? A gente tem, enfim, perspectivas interessantes do ponto de vista do que está regulado na nossa forma de produção do espaço. E aí, obviamente, não tem nada, ou a maior parte da cidade está fora desse regramento. E, portanto, talvez uma coisa que a gente possa fazer é eliminar os passivos. E, ao eliminar os passivos, eu tenho certeza que a gente consegue avançar bastante, pelo menos nos impactos, né, das emergências climáticas. Então, por exemplo, se a gente for olhar para o caso do Rio Grande do Sul, né, que estava aqui na introdução da nossa conversa, a gente vai ver que ali tem questões relacionadas à forma como a agricultura usou o território, né, a forma como as áreas de preservação permanente foram ocupadas, a falta de manutenção das reservas legais, né, porque ali a gente tem a característica de uma inundação regional, né? A bacia do Taquari é gigantesca, muitos municípios. Então, eu costumo dizer, se a gente minimamente cumprisse o Código Florestal nas áreas rurais, provavelmente aquele impacto das inundações do Taquari não teria sido tão grande.
né? Então, assim, tem algumas coisas que é fazer o que a gente já sabe que tem que fazer, né? Que já tem um passivo enorme para a gente atuar sobre. O que não dá é para a gente reproduzir esse passivo para frente, né? Que é uma coisa que a gente tem feito bastante. Então tá. Então, tem esse passivo aqui, tem essa urbanização, tem esse assentamento precário que está na beira desse córrego. O que eu faço? Eu canalizo esse córrego, eu deixo esse assentamento precário aqui, eu dou uma ajeitadinha e pronto, eu resolvi a situação. Não, né? A gente consolidou passivos que já existiam antes. Então, e aí você... Eu não sei, acho que eu não respondi a tua pergunta dos 20 anos e etc. Mas eu acho que é isso. Eu falo assim, olha, enfrentar as mudanças climáticas nessa cidade aqui é resolver os problemas sociais dessa cidade. Né? E, ao resolver os problemas sociais dessa cidade, eu vou diminuir muito, né, os impactos das mudanças do clima. E é lógico que, nesse caminho de resolver esses problemas, eu não vou resolver com as velhas respostas. Aí eu tenho que trazer as novas respostas. E aí é um desafio enorme também, porque daí tem, você sabe, licitação, o que acontece, etc. É um desafio gigantesco. Mas mudar a resposta para minorar ou para enfrentar os velhos problemas, né? Isso já estava bom. E você falou disso rapidamente. Eu ia te perguntar, inclusive, do ponto de vista da legislação ambiental, né? Eu acho que tem uma questão muito importante que é um tensionamento que a gente tem quando a gente pensa o Brasil, né? Porque o mundo vê o Brasil, aquela história de pulmão do mundo, né? E sempre tem essa perspectiva. E eu acho que tem uma tensão também com comunidades tradicionais, porque tem uma perspectiva de essa ideia de levar o desenvolvimento ou de pensar esse desenvolvimento dessas regiões, se contrapondo também a uma postura de... não sei se a palavra é essa, mas de conservadorismo radical, né? Então, vamos conservar, não pode mexer em nada. E, muitas vezes, a gente desconhece. Né? Eu estou falando aqui, eu estou usando dos meus desconhecimentos, gente, para fazer perguntas para a Luciana. A gente desconhece essas dimensões de se nós estamos preparados, do ponto de vista da legislação ambiental, para lidar com essas questões. E aí você citou rapidamente que a gente tem boas legislações, então, queria que você falasse um pouco disso. E também como que a gente pode pressionar enquanto sociedade, ou se do ponto de vista de quem está pensando no planejamento urbano, essa questão, como que eu coloco para você, de como, assim, vou colocar objetivamente, como obrigar as pessoas a cumprirem a legislação ambiental, assim, né? Que tipo de restrições a gente pode colocar caso determinadas legislações não sejam respeitadas, né? Como que a gente pode tentar aprimorar esses mecanismos, principalmente pensando nessa questão que a gente está passando por mudanças climáticas de forma emergencial e urgente. A gente precisa dar respostas agora, né? Eu vejo muitos amigos meus, eu fico, né, enlouquecida vendo matérias, né, sobre o tema, e muita gente fala assim, a gente não sabe quando vai ser o turning point, né? Quando vai ser o ponto da virada. Eu tenho a impressão de que a gente já está vivendo agora, e, né, então dá um pouco um desespero, assim, né? Então eu queria que você falasse desse ponto de vista de como que nós desenvolvemos no Brasil, se nós desenvolvemos e como nós desenvolvemos essas legislações, e que tipo de mecanismos você acha que seriam interessantes para a gente criar também, vou repetir, vou ser redundante, mecanismos que forcem e que funcionem para que essas legislações sejam implementadas. Porque eu sei que vocês debatem bastante, eu sei que vocês pensam sobre isso, né? Então, eu queria que você trocasse com a gente. Bom, essa é uma pergunta de R$1 milhão. Uma parte das críticas à legislação ambiental eu aprendi com a Mariana Belmont. E principalmente com pesquisadoras e pesquisadores negros e pesquisadores que olham para as populações tradicionais. Eu acho que a gente avançou bastante. Não é flexibilização, mas é na condicionalidade da aplicação de determinadas regras ambientais. Então, por exemplo, né, eu me lembro muito bem quando a Mariana foi ser gestora lá do mosaico da Bocaina, né, e aí a ideia era essa, né, porque tinha uma perspectiva, e tem uma perspectiva, né, das populações tradicionais de serem expulsas dos seus territórios
por exemplo, quando chega uma unidade de conservação de proteção integral, né, tipo um parque nacional, alguma coisa assim. E aí as populações tradicionais falam assim, não, mas essa área só está conservada porque a gente estava aqui, porque se a gente não estivesse aqui, essa área não estaria conservada. E aí eu acho que a gente avança, né, nas unidades de proteção de uso sustentável, trazendo essas populações e tal, mas ainda tem muita coisa para ser feita, né? Ainda tem muita população sendo expulsa dos seus territórios, ou mesmo população que era usuária, por exemplo, de determinados recursos ambientais, e que vai ser proibida, e que, num contexto de privatização ou concessão, né, vamos para ser mais precisa, concessão, por exemplo, de florestas nacionais, que vão utilizar os mesmos recursos naturais, mas por empresas. Né? E aí a população tradicional não pode chegar, a empresa pode. Então, assim, a gente tem uma legislação avançada, mas a gente tem uma legislação que ainda tem problemas de implementação, tanto do ponto de vista disso, né? Então a gente faz uma legislação de comando e controle, entende, comando e controle você é proibido de fazer tal coisa, né? E entende que vai dar certo, só que a gente tem baixíssima capacidade de fiscalização, de compreensão da importância daquela lei, às vezes possibilidades irreais de cumprimento da lei. Né? Eu estava lembrando ontem o caso de São Sebastião, por exemplo. Né? O caso de São Sebastião acontece aquilo mais ou menos que eu chamo de a cordilheira da precariedade. Né? De um lado, você tem a ocupação de condomínios de altíssima renda, alto valor da terra. Do outro lado, você tem o Parque Estadual da Serra do Mar. E a população pobre que trabalha nesses condomínios, nos restaurantes, etc., cada vez mais concentrada e crescente dentro de uma faixa muito pequena de terra, né? E que, na hora que vai para o parque, é expulsa do parque. Não acessa a área dos condomínios, obviamente. E, portanto, vai para onde? Né? Então, a gente precisa discutir a legislação ambiental um pouco à luz das nossas próprias condições, né, de cumprimento, e aí fazer leis que possibilitem as pessoas de cumprirem e que também que sejam direcionais, né, e não tanto comando e controle. Assim. Então, como seria legal... E acho que um dos meus desafios nesse projeto que eu te contei é esse. Né? Assim, se a gente vai pensar numa ocupação de uma margem de rio, como que eu posso ir construindo, né, essa nova lógica aí que está colocada, sem necessariamente criminalizar aqueles que estavam ali ocupando, né? Porque já são criminalizados com as várias precariedades, né? Então, criminalizar ainda mais. E é lógico que daí tem todas as questões que você sabe muito melhor do que eu, né, sobre o encarceramento em massa, que, obviamente, a legislação ambiental serve mais para uns do que para outros, né? Então, por exemplo, a gente tem casos aí de parques e unidades de conservação que a ocupação das pessoas pobres é combatida, enquanto a ocupação das pessoas ricas é um pouco velada, não é discutida. Não, essa ocupação está tudo bem porque ela entre aspas, sustentável, porque são grandes lotes, muito arborizados. Então, tudo bem, não está impactando tanto quanto aquela ocupação onde tem 500 famílias morando. Né? Então, a gente precisa pensar realmente nessas condições da nossa legislação, né? E fazer com que ela seja aplicada, mas que também ela seja possível de ser aplicada, né? E não uma legislação exógena que, enfim, que certamente ninguém vai conseguir aplicar. Boa, muito boa. E eu queria que agora que você falasse um pouco do plano SP 2040, né? Esse plano, ele, eu queria que você falasse dessa experiência de construção desse plano. Para quem não sabe, esse é um plano que foi construído aqui na cidade de São Paulo, pensando, né? Quando eu juro para você, assim, foi na preparação da mesa que eu fiquei muito absurdada. Assim, eu falei, gente, como que eu fui gestora pública? E eu não tinha ideia de que a gente tinha um plano de mitigação. A gente já é basicamente um plano já de mitigação, de desenvolvimento urbano.
pensando justiça climática, uma série de coisas. Então, é um plano que foi construído em São Paulo, né, muito a partir também de experiências de Nova York, Londres, Paris, Hong Kong, Chicago, né, que encontraram planos estratégicos de longo prazo como um instrumento para orientar o desenvolvimento dessas cidades, né? Então, eu sei que você trabalhou diretamente, teve envolvida diretamente nessa construção desse plano, e que é um plano que pensa mesmo a cidade a longo prazo e que me parece que é totalmente, né, esquecido, pouco implementado. Então, eu queria que você me contasse o que é o Plano SP 2040, quais são os principais desafios que foram enfrentados na construção desse plano. E eu pensei meio que assim, vou chamar todo mundo para a gente mobilizar e falar assim, gente, esse negócio precisa sair do papel para ontem, né? A gente precisa, como sociedade civil, pressionar, já que existe um plano já construído, já debatido, né? Acho que tiveram várias audiências públicas também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse instrumento, né, que a gente tem na cidade de São Paulo para pensar o nosso futuro, que já está batendo, né, na porta. Foi muito legal você lembrar desse plano, porque nem eu lembrava mais dele. Ele foi feito antes da Agenda 2030, né? Ele foi feito ali no final, comecinho da década passada, de 2010, né? E ele era muito legal, porque ele tinha ali o que ele julgava 6 grandes diretrizes para São Paulo, né? Então, era a cidade de 15 minutos, né? Então, ninguém ia demorar mais do que 15 minutos para fazer as suas atividades cotidianas. Ele tinha... Sonho isso, cara. Sabe? Todos os rios... 4 horas no trânsito. Exato. Todos os rios recuperados. A outra era todas as pessoas, nenhuma favela mais, todas as pessoas em moradias dignas. Tinha uma questão de arborização, eu nem lembro quais eram as 6, mas era assim, alguém brincou naquela época e falou assim, bom, se a gente fosse fazer tudo isso que a gente precisa fazer, a gente vai precisar de umas duas terras de São Paulo para reestruturar a cidade para fazer isso. Mas tinha algumas perspectivas que eu acho que são importantes e que se mantêm, né? A ideia de que a gente precisa fazer uma cidade mais verde e com rios recuperados, isso inclusive está aí na pauta, né, na pauta da gestão agora, não da gestão agora, das eleições agora, né, não é a pauta da gestão agora. A gente precisa garantir moradia digna para todas as pessoas, né? A gente precisa fazer com que essa cidade tenha lazer, esporte, garanta... tinha uma coisa de um parque em X minutos também, né? Então, a gente precisa acessar áreas verdes de forma rápida. E são todas pautas importantes para as eleições que vêm agora, né? Esse plano ele estava lá localizado várias cidades, né, como você falou, tinham feito esses planos para 20 anos, numa perspectiva de que você teria ações de curto, médio e longo prazo. E não estava a parte, digamos, ruim, mas também boa, porque libertária, né, que esse plano ele não fazia parte do nosso sistema de planejamento, né? Então, quando a gente pensa São Paulo, quais são os instrumentos do nosso sistema de planejamento? Plano diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é a Lei de Zoneamento, o Código de Obras, né? Esses são os instrumentos que estão dentro do nosso sistema de planejamento. O PDUI, né, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é da região metropolitana, mas que nunca foi aprovado, enfim. Mas, então, esses são os nossos instrumentos. E o SP 2040 não era nada disso. Então, ele podia pensar muito fora da caixinha, né? E aí a gente botou várias totemzinhos nas estações de metrô para as pessoas participarem e votarem no que elas achavam mais importante, a cidade segura, a cidade verde, né? E teve uma participação bem ampla, né? Porque, por conta dessa coisa... Hoje em dia nem seria desse jeito, né? Provavelmente seria no smartphone, mas naquele momento eram esses totens no metrô, e a gente elencou esses projetos a partir dessas respostas e começou a construir.
E aí, na hora de construir a lógica de implementação, né, o que vem antes, porque, afinal de contas, recursos são limitados, certo? Tem que escolher quem vem antes. A gente escolheu a lógica do, então, Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que estava muito bem articulado por microbacias prioritárias, tal, e a gente escolheu a lógica deles. Então, a gente falou assim, quais são as bacias prioritárias para a habitação? São essas? Então, tá. Então, até 2030, a gente vai ter essas bacias, ou esses lugares com a cidade de 15 minutos, todos os rios recuperados, moradia digna para todo mundo. E aí a gente construiu essa lógica, que eu acho que persiste no nosso imaginário, né? Deve persistir no nosso imaginário para a gente enfrentar esses problemas. Mas é isso, né? A gente nem estava tanto com o discurso da crise climática naquele momento, mas as respostas eram respostas do nosso passivo socioambiental já, que a cidade tinha, né? Então, já eram questões que a gente precisava lidar. Mesmo antes dessa emergência, dessa crise que veio depois, nem tinha tido a crise hídrica ainda, né, anterior à crise hídrica. Então, tem vários elementos ali que eu entendo que ainda devem persistir no nosso imaginário de construção de cidade. Porque, Ju, eu tenho uma questão, e eu sempre digo para os meus alunos, né, assim, uma coisa que me é muito cara, assim, a gente precisa sonhar, né, e o Malcolm Ferdinand fala isso também, e vocês sempre falam isso, né, a gente precisa sonhar, né, a gente precisa construir a perspectiva do futuro. E muitas vezes, mesmo no planejamento urbano, a gente fica amarrado naquelas que eu já falei bastante, né, na superação dos passivos, mas a gente precisa saber onde a gente quer ir, né, porque a gente precisa ter uma construção de um plano de desenvolvimento desse país, dessa cidade, né? Não é só ficar segurando aqui e ali para ver se a gente consegue minimamente diminuir alguns impactos, né? A gente precisa conversar mais sobre o que a gente quer para o nosso futuro, né? O Ferdinand sempre fala sobre isso, e eu quero apontar como muito relevante, né? Para todo mundo. Não, com certeza. Eu fico pensando assim, as oportunidades que a gente perde, né? Ainda dá tempo, né, de resgatar, mas imagina se a gente tivesse implementado um plano como esse desde o momento em que ele foi consolidado, como que a gente estaria agora, talvez numa outra condição, né? Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa mesa, então eu sempre já sou conhecida, já sou a louca das perguntas, sempre faço milhares de perguntas sem ter noção nenhuma do tempo, mas eu vou então aproveitar e fazer as perguntas que vieram do público aqui, que eu acho que são muito interessantes e que dialogam com algumas das perguntas que eu tinha preparado. Então, uma é sobre lidar justamente com esse debate das mudanças climáticas na sala de aula, né? Então, uma pergunta é: gostaria de ouvir as sugestões das debatedoras a respeito de currículo, formação de professores. O que ler? O que estudar para avançar na construção de um currículo mais atento à decolonialidade e ao racismo ambiental, né? Como trabalhar essa questão na sala de aula, né? Eu cresci nos anos 80, né? Então tinha bastante essas coisas, né? A gente debatia muito, tinha lá a Xuxa falando para a gente salvar o planeta, né? Mas como que a gente pode adaptar, né? E garantir instrumentos e ferramentas para os nossos professores lidarem agora que o contexto, né? Nos anos 80 ainda estava muito longe, né? Essa coisa do planeta, né, a gente muito diferente do que é hoje, né? Hoje está emergente, esse debate é urgente, e que a gente tem uma geração, né? Eu tenho uma jovem da geração Z, eles são super conectados dessa dinâmica e esse debate ambiental. Então, como que a gente instrumentaliza nossos professores também para poder trabalhar essa temática em sala de aula? Pergunta difícil. Talvez a ideia de trabalhar por projetos, né? Eu não sei muito bem. Eu não sou professora da escola, né? Na universidade, a gente tem uma certa dificuldade, para falar a verdade, assim, né? Tem primeiro que tem uma certa manutenção das pautas
Porque é isso também, né? A gente está com um compromisso de, ao mesmo tempo, manter o conhecimento que veio anteriormente e trazer esses novos conhecimentos, né? Então, a gente precisa... Talvez uma primeira questão, a gente precisa de mais tempo de educação, né? Mais tempo em sala de aula, mais tranquilidade para poder, por exemplo, fazer projetos, né? Com alunas e alunos. A questão do racismo ambiental, eu tenho visto, e obviamente, quando eu recebi esse convite, eu fui perguntar para os meus alunos, né, como que esses temas estão sendo tratados na sala de aula. Ninguém me respondeu. Viu, alunos? Ninguém me respondeu. E aí eu fiquei assim, bom, na verdade, 2 pessoas me responderam, né, uma professora, que diz que tem trazido nos projetos, né, as questões mais relacionadas a, por exemplo, os acidentes, né? Então, desde os acidentes mais comumente associados às mudanças climáticas, como São Sebastião, como Petrópolis, né? Como agora o Rio Grande do Sul, até outros tipos de acidente, como Mariana e Brumadinho, e aí olhando, obviamente, para os efeitos disso, né? Mas na UFABC, eu entendo que esse tensionamento vem bastante dos nossos alunos mesmo, assim, né? E a questão do racismo ambiental, principalmente, vem dos nossos alunos e nossas alunas pretos e pretas, né? Ou seja, a política de cotas talvez seja a melhor forma de instrumentalizar, né? Porque tensiona os nossos conhecimentos, né? Tensiona a forma como a gente estrutura as nossas aulas, as nossas dinâmicas. E aí, só para não ser muito abstrata, eu vou dizer que o livro Racismo Ambiental e Emergências Climáticas é um ótimo material para trabalhar em sala de aula, né? Eu acho que é bem didático para trabalhar em sala de aula. Essa revista que eu falei no começo, que a gente edita, ela é uma revista de divulgação científica, então ela também é um material para trabalhar em sala. Ela não é didática do ponto de vista das atividades didáticas, mas ela é um bom material paradidático para trabalhar em sala de aula. E eu só consigo ver esse tipo de trabalho a partir de pensar problemas, né? Os tais dos temas e problemas, como que isso afeta a sua vida. É super importante essa pesquisa que saiu essa semana, dizendo que 97% dos brasileiros sentem mudanças na sua vida relacionadas às mudanças climáticas. Não sei se você viu essa pesquisa, saiu essa semana. E 100% dos jovens percebem o efeito das mudanças climáticas na sua vida cotidiana. Então, olha aí, né? Um prato cheio para a gente falar como que esses jovens percebem, né? A partir de quais elementos sensíveis, né, do cotidiano deles, eles percebem as mudanças climáticas. Para mim, isso me pareceu um prato cheio, sabe? Sair dali para compreender um pouco e aí explicar por que, afinal de contas, isso está acontecendo, né? Talvez seja por aí. Não sei se você tem alguma ideia melhor que essa. Não, eu estava aqui enquanto você falava, eu ficava pensando. Eu falei, eu vou indicar o livro da Mari, porque realmente esse livro aqui ele é legal, porque ele é muito, bem como a Luciana falou, ele é muito didático. Como ele é resultado de um curso de formação, então os textos eles são muito fluidos, assim, muito fáceis de ler, muito fáceis de serem trabalhados, porque eles são fruto das palestras, né, da formação que foi realizada com esses ativistas. Então acho que esse livro aqui é um bom começo, assim, para esse trabalho. Sem né? dizer que tem muito material já bastante, produzido, né, na internet. A Mariana, né, ela também não está aqui hoje porque ela está lá numa atividade da rede de adaptação antirracista em Recife. E a própria rede tem produzido muita coisa, né? O Instituto Peregum produz muita coisa. Então, assim, tem bastante material produzido. Então, entendo que tem bibliografia, né? E aí a gente precisa criar um pouco essas estratégias dentro de sala de aula. Por exemplo, com os meus alunos, a gente trabalha muito com dado, né? E aí é uma outra tensão, porque a gente também tem que começar a tensionar os próprios institutos de pesquisa para produzirem dados que mostrem essa realidade, né? Não é tão fácil assim.
Não tem muito dado. Então, a gente precisa também formar alunos que tensionem depois, né, quando forem trabalhar a produção de dado, né, produção de análise. Mas tem muita coisa. Melhorou demais, né? Assim. Eu acho que tem também o site. Você falou da Ana Sanches, né? Tem o site também do Instituto Polis, que tem muita produção ali também, muitos materiais que podem ser trabalhados também, né? Acho que são 2 caminhos, Instituto Peregum e Instituto Polis, são bons começos. E tem 2 perguntas que elas dialogam. Uma é do Guilherme, que é de Alfenas. Eu tive uma amiga na graduação que era de Alfenas. E a Melissa, que mandou beijos para a gente também, que eles estão fazendo perguntas sobre o debate da privatização de empresas como a Sabesp. E é exatamente isso. As 2 estão falando de essa recente onda, né, de privatização. Não sei se é recente, né, no Brasil, quando a gente fala de ondas, né, de privatização, mas elas ganham fôlego, né, no último período, pensando principalmente nessas empresas que, por muito tempo, a gente as teve como empresas que eu pelo menos nunca imaginaria que a gente privatizaria, né, água, luz, né, que são coisas que por muito tempo no Brasil se construiu uma ideia de que isso eram empresas importantes de serem estatais porque garantiam serviços básicos, né? Então, como pensar essa onda de privatizações nesse contexto de racismo ambiental e de mudanças climáticas? Não tem nem o que pensar, né? Questionar desde do zero, assim, porque se tem uma tragédia em construção, a tragédia é a privatização dos serviços públicos essenciais, né? Se já era difícil a universalização do saneamento, especialmente considerando aquele restinho de universalização que faltava, que era o mais precário de todos, no contexto da privatização, como que isso vai ser? Né? Me parece que a gente tem que, ao máximo, combater a privatização de serviços públicos essenciais, mesmo que lá nas letras pequenininhas esteja escrito que as empresas se comprometerão a manter as tarifas sociais, a garantir os direitos, etc., a possibilidade de atendimento discricionário vis-à-vis o que deveria ser o Estado, né, que é de garantia dos direitos universais, me parece que está indo literalmente por água abaixo. Assim. Então, acho que a gente tem que combater, em todos os sentidos, essas privatizações. Né? Vocês viram, é importante dar uma olhada lá. Essa semana foi publicado o nome da empresa que vai comprar a maior parte das ações da Sabesp, uma empresa que agora já tem alguns estudos lá, acho que vocês devem ver, que subiram todas as taxas de água. Ela tem, acho que, alguns municípios no Amapá, pelo que eu entendi. Todos eles subiram a taxa de água, aumentaram as desigualdades. Né? Ou seja, a gente precisa, de fato... Talvez, você tinha perguntado, né, como que vai ser? Talvez seja pela dor. Né? Então, a gente vai precisar passar... Eu não gosto dessa perspectiva, né? Mas é uma perspectiva que muitas pessoas colocam, assim, que a gente vai precisar passar pela privatização para depois ver o valor, né, dessas empresas públicas para a garantia dos direitos. Acho que a gente não precisava disso, né? Bastava a gente ter um bom grau de informação, especialmente para a gente eleger legislativos que atendam aos interesses das pessoas. Né? Com certeza. E aí a última questão aqui, que eu acho que o nosso tempo já está esgotadíssimo, e eu não sei assim muito também se eu e você a gente consegue, mas acho que é legal conversar um pouco disso, porque é uma pergunta da Cláudia sobre saúde mental, né, o impacto na saúde mental em relação às mudanças climáticas, que a gente já está chamando até de ansiedade climática. Né? Então, ela fala, tem sido avaliada empiricamente dentro do contexto maior dos atuais estudos e levantamentos da crise climática. Isso tem sido levado em conta, a questão da ansiedade climática, nas discussões de planejamento urbano, de pensar essas mitigações. Aí tem uma pergunta assim, nas populações de periferia, essa é uma preocupação que vem sendo levada em conta. E eu pensei em mais da gente trazer trazer essa pergunta aqui, porque eu convivo cotidianamente com uma jovem que
tem ansiedade climática, assim, ela tem. Então, esses dias eu até falei, estou criando direito, porque ela falou, a gente está comentando sobre a privatização da Sabesp, e ela falou, eu acho um absurdo, assim, ela entrou no meio da conversa, assim, eu acho um absurdo privatizar a água, porque, assim, como assim água? Todo mundo precisa de água. E ela falou assim, nossa, eu não imaginava que com 18 anos o capitalismo ia se fazer tão presente na vida, que ela é dramática também, né? Então, ela fez 18 agora. Então, ela tem uma dramaticidade, assim. Mas ela tem, tudo para ela tem essa questão, assim, quando a gente conversa sobre sonhos, sobre projeção de futuro, ela sempre pensa em sonhos, mas ela sempre termina falando assim, mas eu não sei se vai ter mundo para eu fazer essas coisas, porque estão destruindo tudo, né? Então, eu acho que, principalmente no contexto das gerações mais novas, né, isso é uma questão que está muito presente. Então, eu acho que a gente podia não necessariamente falar do que é a ansiedade climática, mas se nas discussões de planejamento urbano que estão sendo feitas e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, se isso é um fator que tem sido levado em conta para pensar também esse planejamento e essas ações. Eu acho que eu só tenho um elemento, talvez. Eu também tenho uma de 18. Né? Acho que eu só tenho um elemento, talvez, que eu tenha visto, assim, que está sendo falado, mais na academia mesmo. Eu tenho uma orientanda, que é a Fernanda Pinheiro, que é do Peregum, e ela tem falado no trabalho dela sobre zonas de sacrifício. E a Mariana Belmont e a Ana Sanches trazem também no editorial delas da revista a ideia de zonas de sacrifício racial. E aí tem algumas pesquisas relacionando as questões da ansiedade climática, na verdade, do medo, do pavor, tudo mais, com as zonas de sacrifício. Inclusive, por exemplo, estudando em Brumadinho, Mariana, a questão da sirene, né? Porque tem que tocar sirene, né, se tiver algum tipo de risco eminente, e as pessoas têm uma ansiedade gigantesca para a hora que vai tocar a sirene, se vai tocar sirene, se tocar sirene, o que acontece. Ou seja, as pessoas não saíram dos lugares onde elas estão, mas os lugares onde elas estão provoca um medo gigantesco. Né? Tem alguns estudos, porque vocês sabem que o Taquari, né, que inundou agora no Rio Grande do Sul, inundou em novembro, inundou em outubro, e eu estive lá na Unisc, que é uma universidade de Santa Cruz do Sul, e uma das pesquisadoras estava estudando justamente o impacto psicológico das pessoas que tinham perdido tudo na inundação de outubro, e que provavelmente voltaram a perder tudo. Então, tem alguns estudos sendo feitos, eu não conheço com muitos detalhes, mas me parece que essa é uma questão fundamental, né? Porque até a partir dessa questão vai depender, por exemplo, que tipo de política que a gente vai construir. E a própria discussão de grau de risco aceitável, que é horrível de falar, mas é uma discussão que está em tela. Né, o quanto que a gente aceita de risco, né? Como que é morar nos bairros da APA da Várzea do Rio Tietê, que constantemente ficam cheios, né? Qual que é o grau de ansiedade que as pessoas têm sobre a possibilidade de inundar quando você tem uma chuva, né? Então, me parece que é um tema que algumas pessoas sim estão trabalhando. Agora, como que isso vai, né? Como que a gente vai olhar para isso no futuro? Eu não sei. A minha filha é mais radical que a tua, assim, ela fica muito brava, muito brava. Ela dá soluções para a humanidade não malthusianas, assim. Revolucionárias, né? Criando revolucionárias. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a Luciana, agradecer mais uma vez a Feira pela possibilidade da gente bater esse papo sobre um tema tão importante. Principalmente trazendo esse debate para o contexto das cidades, né, das cidades urbanas. Tinha um monte de outras coisas que eu queria te perguntar sobre. Eu sei que você tem um projeto sobre áreas rurais, né, em regiões metropolitanas e tudo mais, mas aí, assim, eu já conversei com o Paulo, que eu falei assim, ano que vem a gente vai querer falar disso de novo, aí a gente junta você, a Mari, mais gente, e volta a falar desse tema. Então, obrigada, gente. A gente tem uma mesa, né, agora, né, agora, já. Uma mesa com a Mel Duarte e com o Rashid, então espero que vocês fiquem aqui para também prestigiar esse momento. Obrigada. Obrigada, Ju, foi muito bom.